Biografia de Eça de Queiroz. Eça de Queiroz foi um escritor português. O Crime do Padre Amaro foi o seu primeiro grande trabalho, um marco inicial no realismo em Portugal. Foi considerado o melhor romance realista português do século XIX. Foi o único romancista português que conquistou fama internacional nessa época. Foi duramente contestado por suas críticas ao clero e à própria pátria. A crítica social, unida à análise psicológica, aparece nos livros O Primo Basílio, O Mandarim, A Relíquia e Os Maias. Infância e formação. José Maria Eça de Queiroz, conhecido como Eça de Queiroz ou Eça de Queiroz, nasceu no dia 25 de novembro na cidade de Póvoa de Varzim, Portugal. Seus pais, o brasileiro José Maria Teixeira de Queiroz e a portuguesa Carolina Augusta Pereira de Eça, casaram-se 4 anos após seu nascimento. Esse fato fez com que ocultassem o filho por muito tempo. Essa passou sua infância e adolescência longe da família, sendo criado pelos avós paternos. Foi interno no colégio da cidade de Porto. Em 1861, ingressou no curso de Direito da Universidade de Coimbra, onde se formou em 1866. Nessa época, manteve contato com os movimentos estudantis liderados por Antero de Quental e Teófilo Braga. Depois de formado, foi para Lisboa residir com seus pais. Exerceu por algum tempo a advocacia. Carreira literária e diplomática. Eça de Queiroz iniciou sua carreira literária como romântico, caminhando para a prosa realista através de três fases. A primeira fase teve início em 1867, com Notas Marginais, folhetos publicados na Gazeta de Portugal. Nesse mesmo ano, dirigiu, na cidade de Évora, o jornal de oposição Distrito de Évora. Em 1875, teve início a segunda fase de sua obra, quando publicou O Crime do Padre Amaro, inspirado na época em que esteve em Leira. O romance representa o marco inicial do realismo em Portugal. Nele, essa faz uma crítica violenta na vida social portuguesa, denuncia a corrupção do clero e a hipocrisia dos valores burgueses. Em 1888, foi nomeado cônsul em Paris, ano que publicou Os Maias, iniciando a terceira fase em sua carreira literária. Quando o autor se abstrai da sátira contundente e da ironia caricatural da família ou da sociedade burguesa para conduzir-se a uma trilha construtiva. O escritor abandona os elementos realistas e lança-se ao cultivo de princípios moralizantes, deixando transparecer que o valor da existência reside na simplicidade. É nesse momento a ilustre casa de Ramírez e A Cidade e as Serras, o Conto Suave e Milagre e as biografias religiosas. Eça de Queiroz faleceu em Neuilly, sul da França, no dia 16 de agosto de 1900. Obras de Eça de Queiroz. Primeira fase. Prosas Bárbaras Póstuma, 1905. Mistério da Estrada de Sintra, 1871. Segunda fase. O Crime do Padre Amaro, 1875. O Primo Basílio, 1878. O Mandarim, 1879. A Relíquia, 1887. Terceira fase. Os Maias, 1888. A Correspondência de Fradiques Mendes, 1900. A Cidade e as Serras, 1901. Segundo grande romance de Eça de Queiroz. O Primo Basílio é um romance de tese em que o autor compõe um quadro da vida doméstica burguesa de Lisboa. Luísa, a personagem central da história, é caracterizada pelo temperamento romântico e pela vida fútil e ociosa. Essas características fazem não uma pessoa frágil e, na ausência do marido, se enreda nas artimanhas amorosas do primo. Trata-se, portanto, de uma denúncia moral e social do casamento burguês e da educação romântica da mulher, ao mesmo tempo em que é um admirável estudo de tipos e costumes da época. Resumo de O Primo Basílio.
A viagem de Jorge. O narrador inicialmente apresenta uma típica família burguesa de Lisboa. Em um domingo após o almoço, o casal Jorge e Luísa está na sala de jantar lendo. O marido fecha o volume e fica pensando, muito aborrecido, sobre a sua viagem de trabalho, à região do Alentejo. Era a primeira vez que se separava de Luísa. Logo depois, o autor descreve como se dera o casamento de ambos. A esposa, folheando um jornal, lê a notícia da chegada de seu primo Basílio a Lisboa. A viagem de Jorge para o interior, deixando Luísa só e entediada, e a chegada de Basílio, o primo que fora seu primeiro amor e que a abandonará, constituem o clima propício ao adultério. O Ninho de Amor. Basílio, que no passado fora para o Brasil arruinado, retoma Lisboa não apenas enriquecido, mas esnobe e prepotente. Reencontrando a prima, passa a cortejá-la a fim de ter com ela uma aventura inconsequente, com a qual pudesse diminuir o tédio de sua permanência na cidade, onde teria de ficar por algum tempo. Luísa, por sua vez, deixa-se levar pelas conversas do primo sobre as seduções da vida aventureira. Após uma ida ao campo, Basílio resolve alugar um lugar para que eles possam estar mais à vontade e longe da maledicência dos vizinhos. A ideia de um ninho de amor, tal qual aparecia nos romances que lia, deixa Luísa extremamente excitada. Já se imaginava em um lugar ricamente decorado, sofisticado e sensual. Nem mesmo o endereço que sinalizava uma região pobre da cidade lhe tirava da imaginação o seu paraíso. Ao chegar, a decepção arrebata. Para compensar a decepção do lugar, Basílio seduz Luísa com novos e excitantes carinhos, fazendo-a esquecer-se da pocilga em que se encontravam. A empregada Juliana. Com o passar dos dias e das novidades dos primeiros encontros, Basílio vai se tornando cada vez mais rude e grosseiro com a amante, fazendo-a compará-lo com o tão delicado e atencioso marido. Certo dia, ela se atrasa e, quando consegue chegar ao paraíso, não o encontra mais. Irritada, chega em casa e, ao encontrá-la ainda em desordem, desconta toda sua ira na empregada Juliana. Ofendida, esta revela que tinha em seu poder uma carta escrita pela patroa ao amante. O destino de Juliana e Luísa. Ouvindo os conselhos de seu amigo Reinaldo, Basílio deixa Lisboa subitamente, depois que Luísa, ofendida, recusa sua ajuda financeira para calar a empregada. Sem outra opção, Luísa começa a fazer os serviços domésticos e a dar presentes a Juliana, que se comporta como a dona da casa. Mas, com o retorno de Jorge, a situação complica-se. E Jorge, chegando despercebido ao quarto, surpreendeu Juliana, comodamente deitada na chaise-longue, lendo tranquilamente o jornal. Jorge não encontrou Luísa na sala de jantar. Foi dar com ela no quarto de engomados, despenteada, em roupão de manhã, passando roupa muito aplicada e muito desconsolada. Tu estás a engomar? Exclamou. Luísa corou um pouco, pousou o ferro. A Juliana estava adoentada. Juntara-se uma carga de roupa. Diz-me cá, quem é aqui a criada e quem é aqui a senhora? A situação torna-se cada vez mais humilhante e perigosa para Luísa, que, desesperada, recorre a um amigo da família, Sebastião. Este, com a ajuda de um policial, intimida e consegue reaver as cartas, alegando que chantagem é crime e que ela poderia ir parar na cadeia. Em um acesso de cólera, Juliana, que tinha problemas cardíacos, morre, atingida por um colapso nervoso. Diante de toda a tensão sofrida, Luísa acaba por apresentar uma febre nervosa. Durante esse período, chega uma carta de Basílio para a prima. Jorge, depois de muito hesitar, resolve abri-la e descobre o adultério da esposa.
Quando Luísa melhora, Jorge mostra-lhe a carta e exige explicações. Luísa tem uma recaída. Volta-lhe a febre cerebral, de maneiras mais intensas e fatal. Jorge, ao pé da cama, desesperado, assegura-lhe que a perdoaria, que não se falaria mais sobre o caso, mas Luísa morre. O desfecho. A última cena do romance revela-se a maior e mais fina ironia da ópera. Basílio retorna a Lisboa e, ao procurar Luísa em sua casa, descobre que ela morreu. O fato lhe desperta apenas um silêncio resignado e o seguinte comentário de seu amigo Reinaldo, quando este observa que o amigo ficaria sem mulher em sua estada em Lisboa. Que ferro! Podia ter trazido a Afonso. E foram tomar vinho à taverna inglesa.